Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou gravando o nosso último vídeo deste ano do Vocacional, Literatura. E eu gostaria de retomar a nossa ideia de literatura. Por que precisamos tanto da literatura? A literatura, ela é uma das tecnologias mais importantes para a humanidade, porque ela está vinculada à comunicação do homem e à organização do seu pensamento e evolução e o sentido da sua história. Isso é muito importante, então, que a literatura não só permaneça como esse instrumento tecnológico poderoso, mas também que todos tenham acesso a ela, de alguma forma. Então, a literatura, segundo o próprio Antônio Cândido, ela é um direito de todos. Porque a literatura, qual que é a importância dela nesse sentido? Ela organiza os nossos pensamentos, mas também ela diz respeito de tudo que a gente pensa, almeja ou refuta sobre determinado assunto, E quando você lê isso, ou você ouve isso, você configura aquilo e entende como mensagem ou como organização de discurso. E aí, a partir daquilo, você cria o seu próprio discurso. Então, a literatura ela é um instrumento social e político. Então, é importante que nós não só tenhamos interesse pela literatura, mas também que criamos ferramentas para que essa literatura seja difundida, seja apropriada. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só da literatura escrita, pode ser literatura oral, Quando a gente pensa assim na organização nossa, no entendimento do mundo, nossa organização do entendimento do mundo, Um dos mecanismos que a gente tem é o contemplativo, é a observação sobre as coisas. E aí, a partir dessa observação sobre as coisas, você vai deduzindo, conhecimentos, você vai deduzindo ideias, você vai se apropriando daquele mundo como algo palpável, algo reconhecível, digamos que depois que você faça isso, você organiza isso como discurso. E essa organização de discurso está no âmbito da literatura, que é você dizer sobre a tua experiência. Então é muito importante a gente ter essa literatura como essa organização da experiência. E essa organização da experiência, ela pode passar por vários aspectos, porque a gente acredita na literatura somente como uma ideia de conhecimento, e conhecimento para um mundo prático, para a nossa vida objetiva. Não, ela passa por uma ideia de sensação, de reconhecimento. E aí a literatura, ela não serve só para poder nos dar esse conhecimento prático, mas às vezes um conhecimento alusivo, uma percepção de nós mesmos, A ficção, por exemplo, ela abre para a gente possibilidades de pensar, de perceber o mundo, ou até mesmo de sair da nossa caixinha. Mas a gente tem que entender que a literatura ela serve tanto para o bem quanto para o mal, No sentido, não no sentido maniqueísta, mas no sentido como ela pode ser um instrumento opressor, como ela pode ser um instrumento libertador, como diria o nosso querido Paulo Freire. Por que um instrumento opressor? Porque se você começa a usar essa tecnologia da linguagem, para a dominação, ou você aceita ela, essa tecnologia da linguagem, passivamente, como status quo, possivelmente ela vai criar em você um estado opressivo, Você pode ser o oprimido ou o opressor nessa troca. Então a literatura ela pode ser
um instrumento de dominação. Mas ao mesmo tempo, se a literatura ela traz para você esse estado dialético das coisas, né? Do entendimento do mundo, do próprio seu entendimento de você, né? Ou a possibilidade de mais formas de se comunicar, de entender o mundo, isso é libertador. Porque ao mesmo tempo ela te dá esse empoderamento, né? do seu eu, ela te mostra que você é só mais um nesse universo, para a gente entender, para a gente compreender e se integrar, né? O Antônio Cândido, ele fala uma coisa muito bacana sobre a literatura, nesse sentido, que é o seguinte: a respeito desses dois lados da literatura, convém lembrar que ela não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que pode causar problemas psíquicos e morais, como acontece com a própria vida, da qual é a imagem e transfiguração. Isso significa que ela tem papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções. Seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Por isso, nas mãos do leitor, o livro pode ser fator de perturbação e mesmo de risco. Daí a ambivalência da sociedade em face dele, suscitando por vezes condenações violentas quando ele vincula noções ou oferece sugestões que a visão convencional gostaria de proscrever. No âmbito da instrução escolar, o livro chega a gerar conflitos, porque o seu efeito transcende as normas estabelecidas. E aí, quando a gente pensa essa literatura, né, fora do âmbito da instituição escolar, às vezes a gente encontra ela na vida, na relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o nosso amigo, nos nossos discursos inflamados, o nosso olhar contemplativo para as estrelas. Aí você me diz assim: ah, mas eu não costumo olhar as estrelas. Eu não tenho espaço, não tenho tempo para ir para o campo. Olha os livros. Assim como a gente faz com os filmes. O problema da literatura cinematográfica, aí eu digo isso como um problema, é que ela já vem mastigada. Agora, quando você pega um livro para ler, é a possibilidade da sua imaginação. E aí muitas vezes você pega coisas ali, expressões ou significações que você não dá conta. E aí te obriga a ir além, a pesquisar, a entender. Ou, por exemplo, você faz uma leitura de um determinado aspecto, mas outra pessoa faz outra leitura de um mesmo trecho. Por quê? Porque a tua experiência, a tua vida que está dando forma e sentido para aquilo. E é você jogando com o mundo através da literatura. E aí eu volto àquele nosso antigo, né, aquele nosso primeiro provocação sobre o lugar, em que lugar eu estou na literatura. O lugar de quem ouve é um lugar importante. A escuta talvez seja um dos lugares mais importantes da literatura e da humanidade. A gente sempre pensa que a nossa proposição sobre o mundo é nossa ação sobre o mundo. Mas nossa ação sobre o mundo, ela nasce sempre a partir da nossa escuta, de entender
esse mundo que se aflora diante de nós, por dentro de nós. E aí estabelecer esse diálogo com essas proposições do mundo. O outro lugar, que é o lugar de quem lê. E isso é um aspecto muito importante pela literatura. Porque a leitura nos obriga a reações cognitivas, a entendimentos, a fazer sinapses. E isso faz com que o nosso cérebro fique sempre ativo, vivo, né? E novo, jovem. Sabe que tem um livro do Paulo Gaudêncio que ele fala o seguinte, que está falando sobre a velhice e a juventude. E aí nesse livro ele dá o exemplo de que os cientistas ficaram impressionados que havia umas freiras no sul da França, lá de um convento, que elas viviam até 120 anos e com uma vitalidade, né, assim, impressionante. E aí, como essas freiras eram muito esclarecidas e elas inclusive doaram o cérebro delas para os entendimentos, né, da compreensão de como é que funcionava, né, essa fisiologia delas, uma das coisas que eles chegaram à conclusão é que elas tinham uma vida ativa. Elas levantavam cedo, então uma vida disciplinada. Elas levantavam cedo, faziam suas atividades físicas, né, ligadas à manutenção do convento. E também elas liam incansavelmente. Um cérebro ativo pela leitura é um cérebro vivo e novo. Porque você sempre vai encontrar uma literatura que põe por terra uma ideia cânone de você. Ou, por exemplo, esclarece para você alguma coisa que só é uma ideia nebulosa. E, ao mesmo tempo, faz com que você sempre olhe para aquilo que você vai ler, ou entendimento do mundo, com olhos de recém-nascido. Então, esse segundo lugar de quem lê é um lugar muito importante. E o primeiro lugar, né, o terceiro, primeiro, o segundo e o primeiro lugar, não necessariamente de pódio, mas, né, é quem escreve. Porque naturalmente quem escreve, lê e ouve. E a escrita é um exercício importantíssimo, não só do nosso discurso, né, mas a organização do nosso discurso. Fala alguma coisa, assim como eu estou falando aqui, né? Fala alguma coisa. Quando você fala, muitas coisas vão, né, sendo dispensáveis, né, nessa conversa, nessa fala, né? E você vai corrigindo ou, né, se reiterando. Enquanto que na literatura escrita, né, não só porque você pode rever aquilo, mas quando você vai escrevendo, parece que a fruição das ideias, elas são mais poderosas, né? E geralmente quem escreve bem, fala muito bem. Isso é maravilhoso. Então bora ocupar os 3 lugares da literatura? E se a gente for falar da literatura ficcional, então, da literatura poética, essa nos dá uma imensidão da compreensão da linguagem, né, do que passa aqui dentro, da nossa síntese sobre o mundo e sobre o outro e nós mesmos. Ano que vem, retomamos com muita força nossa literatura. Obrigado pelo acompanhamento e namastê. A respeito desses 2 lados da literatura, convém lembrar que ela não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que pode causar problemas psíquicos e morais.
como acontece com a própria vida, da qual é a imagem e transfiguração. Isso significa que ela tem papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções. Seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Por isso, nas mãos do leitor, o livro pode ser fator de perturbação e mesmo de risco. Daí a ambivalência da sociedade em face dele, suscitando por vezes condenações violentas quando ele vincula noções ou oferece sugestões que a visão convencional gostaria de proscrever. No âmbito da instrução escolar, o livro chega a gerar conflitos, porque o seu efeito transcende as normas estabelecidas.